Boa tarde, pessoas lindas. Eu vou tentar responder melhor a pergunta da Elsa. Ontem eu achei que, como o tempo estava muito pequeno, a gente precisava encerrar nossa reunião. Eu achei que talvez não tenha ficado assim satisfatória. Então, para isso, eu vou pedir a ajuda de Emmanuel e Humberto de Campos, ou seja, eu vou recorrer aos livros A Caminho da Luz e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Olhando o passado, ainda que breve, nós veremos que foram poucos os espíritos que souberam colocar em prática efetivamente os ensinamentos de Jesus. São aqueles que, como a Elsa lembrou, deram a vida pela causa. E a pergunta é, por que então até hoje isso não foi suficiente? Se estávamos todos ali próximos de Jesus, se eles deram a vida, eles entenderam a situação e a lição, né? E por que que nós ainda estamos relutantes? Né? Por que que isso não aconteceu de um modo é, amplo? Né? Nós somos reencarnações e reencarnações das mesmas pessoas que muitos estávamos lá. O que está acontecendo? Né? Eu entendi mais ou menos que esse era o teor da pergunta. Então, se nós lembrarmos o roteiro do nosso estudo desse ano, lembra, nós iniciamos com a Gênese, ou seja, com a formação da Terra, daí nós passamos pela formação dos povos, né, dos hebreus, da raça adâmica, enfim, né? E daí Emmanuel nos diz que esses grupos, ou raças, enfim, vieram de um planeta de Capela. Seria interessante até vocês estudarem o livro A Caminho da Luz. Ele vai esclarecer muita coisa, porque o nosso livro deu assim uma resumida, né, de toda essa história. Então, aí ele nos fala das raças, né? O Emmanuel nos fala das raças adâmica, egípcia, da Índia, Israel, da China, da Grécia e dos indo-europeus. Quando a gente ouve falar que os capelinos vieram degradados para a Terra, era porque eles tinham condutas não condizentes com aqueles que viviam naquele planeta e automaticamente começamos a fazer um paralelo daqueles que nós achamos que continuarão na Terra e aqueles que serão deportados para outro planeta. Né? E aí, a gente estudando esse livro, percebemos que Emmanuel nos diz que não é bem assim, que o grande problema foi o orgulho. Cada raça que ele conta, eles eram bastante evoluídos, eles tinham muito conhecimento, mas o orgulho. E aí passa para outro povo a mesma coisa, passa para o outro povo a mesma coisa. Então é bom a gente ficar esperto, né? Que não é só não ser criminoso que vai nos levar para outro lugar, se for o caso, né? Bem, voltando ao assunto. Ele diz que Jesus, que é o governador da terra, se reuniu com esses espíritos e explicou que eles seriam bem-vindos para continuar sua evolução aqui, uma vez que não poderiam mais ficar onde eles estavam. Fazendo um paralelo, seria como se os alunos expulsos de uma escola fossem recebidos pelo diretor da outra escola e que eles, né, esse diretor estaria explicando as normas de conduta que eles deveriam assumir e garantindo que eles teriam todo o apoio necessário para eles conseguirem evoluir naquela escola, né?
Jesus prometeu toda a ajuda necessária e, inclusive, disse que viria pessoalmente ter com eles. E aí a gente entende por que eles acreditavam e esperavam a vinda do Messias, né? Aquilo ficou gravado neles nessa reunião. Em cada agrupamento, houve assistência dos espíritos que nós vimos durante o ano. Nós falamos de Sócrates, de Moisés, Lao Tse, enfim, nós falamos de vários. Cada povo, né, nós citamos alguns exemplos de alguém que trouxe ensinamentos do Cristo, até que ele veio e ratificou o que havia sido ensinado por ele, né? E vamos lembrar que ele disse que não veio modificar nada, né? Que ele veio só exemplificar. Lembrando que Emmanuel disse que o problema era o orgulho, não foi possível para eles, né, aceitarem esses ensinamentos, porque eles queriam deter o poder, abusar do poder. Jamais o orgulho permitiria que eles aceitassem o seu próximo como um irmão. Aí Cristo veio, exemplificou, mas como ele não veio poderoso em termos materiais, não foi reconhecido. Porém, cresce o número de prosélitos da nova crença. A esperança se espalhou e os apóstolos propagaram rapidamente a doutrina. Mas os espíritos encarnados não conseguiram a eliminação dos laços odiosos da vaidade e da ambição, contraindo débitos penosos perante os tribunais divinos. Lembremos que nós temos livre-arbítrio. Portanto, a liberdade de ação dos indivíduos e das coletividades é integralmente respeitada. Cada qual é responsável pelos seus atos, recebendo conforme as suas obras. E aí, Emmanuel nos diz que houve a tentativa de Roma ser a possível pátria do Evangelho. Então, a sabedoria grega chegou a Roma, e Roma, que era formada pelos capelinos indo-europeus, ou seja, era uma mistura de raças, né? Estava toda sendo preparada para isso. As classes mais abastadas não podiam tolerar os princípios de igualdade que eram considerados como postulados de covardia moral, incompatíveis com a orgulhosa filosofia do império. E assim vemos os cristãos sofrendo os martírios da primeira perseguição iniciada por Nero. O ódio do carrasco e dos seus inimigos fundiu-se em séculos de provações e de lutas expiatórias para demonstrar que Jesus é o fundamento da verdade e só o amor é a sagrada finalidade da vida. A Igreja Romana, que se considerava eleita de Jesus, procurou um acordo com as doutrinas consideradas pagãs, modificando as tradições puramente cristãs, adaptando textos, improvisando novidades injustificáveis e organizando o catolicismo sobre os escombros da doutrina deturpada. Então, aparecem novos dogmas, novas modalidades doutrinárias, o culto dos ídolos nas igrejas, as espetaculosas festas de culto externo, copiados quase todos os costumes da Roma anticristã. Como Jesus sempre esteve no comando e nunca desamparou ninguém, um dos seus maiores apóstolos desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque seu sacerdócio foi o exemplo da pobreza e na mais absoluta humildade. Mas a igreja não entendeu que a lição lhes dizia respeito e, ainda uma vez, não aceitou as dádivas de Jesus.
Antigos mestres de Atenas reencarnam na Itália, espalhando nos departamentos da pintura e da escultura as mais belas joias do gênio e do sentimento. A Inglaterra e a França se preparam para a grande missão democrática que Cristo lhes deu. E então, o Cristo localiza na América as suas fecundas esperanças. Houve então mais uma reunião e quase todos os espíritos santificados ali presentes se oferecem como voluntários da grande causa. Em 1531, quando Portugal resolveu, sob a direção de D. João III, a primeira tentativa da colonização da terra de Santa Cruz, alguns jovens missionários convocados por essa augusta assembleia chegavam ao Brasil com Martim Afonso de Souza e a sua companhia de 300 homens, participando ativamente da catequese dos índios na fundação de São Vicente de Piratininga. Nóbrega aportava mais tarde em Porto Seguro com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral da colônia, em 1534, chefiando um grande número desses irmãos, dos simples e dos infelizes, estabelecendo novos elementos de progresso e dando início à cidade de Salvador. Anchieta vinha depois, com Duarte da Costa, transformando-se no desvelado apóstolo do Brasil na catequese dos índios, na fundação de São Vicente de Piratininga. Começa então a formação do Brasil com europeus, indígenas e africanos. Estácio de Sá reencarnou várias vezes, tendo sido o benemérito Oswaldo Cruz numa dessas encarnações. E vários outros citados por Humberto de Campos. Esse aí é só um exemplo. Então, vemos, né, que aqueles espíritos que deram a vida pela causa, ou seja, entenderam os exemplos de Jesus e vivenciaram esses ensinamentos, continuam a sua evolução, mas não deixam de auxiliar quando necessário. Dessa forma, nós percebemos que se ainda não conseguimos vivenciar a mensagem cristã, é porque nós somos espíritos moralmente retardatários, a despeito de toda a ciência e tecnologia existentes no mundo atual. Para que a humanidade se transforme para melhor, é necessário que os desafios da vida moderna sejam submetidos a um perseverante plano de transformação moral, distanciando das falsas expectativas de mudança. Eu gostaria que vocês me dissessem se ainda não ficou claro, se não era bem isso que vocês queriam saber, né? Principalmente você, Elza, que verbalizou a questão, né? Se ficou claro, se era isso mesmo. E qualquer coisa, gente, o nosso ano letivo acabou, mas a gente continua, tá bom? Continua à disposição de vocês para alguma dúvida. E tá bom? Fiquem com Deus.